Olá pessoal, bem-vindo. Obrigado pela atenção de vocês aqui em mais um vídeo. Hoje eu quero falar a respeito de duas físicas interessantes que podem ser integradas com mais uma outra física para criar uma animação de objetos aqui. Trata-se do Softbody integrado à física Cloth. Eu vou usar a versão 3.4.1 para explicar a vocês isso de forma bem prática, tá? Vamos lá. Para criar o cenário, eu vou adicionar inicialmente aqui um plano. Vou usar o S de escala para aumentá-lo. E esse plano é uma forma bem básica. É formada por poucas arestas, uma face e 4 vértices. Para poder fazê-lo numa topologia mais interessante, eu vou usar aqui o botão direito, subdivide. Vou deixar em 35. Veja que o tecido agora está bem mais dividido. Vou clicar fora e vou aproveitar selecionar esses vértices aqui do canto, das esquinas do plano, tá? Esses 4 vértices vão ser os vértices que ficarão presos na simulação de tecido. Então eu preciso criar neles um grupo de vértices. Venho aqui no ícone da malha, que é o Object Data, e vou selecionar o Vertex Group. Vou dar um nome para esse grupo, vou colocar aqui pinos fixos. Para fazer com que estes vértices façam parte desse grupo de vértices, eu vou clicar em Assign para aceitar. Pronto. Agora vamos voltar ao Object Mode. Voltando à vista sólida, eu já tenho o objeto que será o tecido aqui no efeito. Vou trazê-lo um pouco mais para cima e vou adicionar na cena mais um objeto que pode ser a UV Sphere. Vou usar o botão direito do mouse e vou usar o Shade Smooth para suavizar a forma. Da mesma forma, vou selecionar o plano e vou usar também o Shade Smooth para suavizar a forma. Selecionando a esfera, eu vou trazê-la para cima do pano. E vamos fazer agora no objeto de baixo a física Cloth. Como é que a gente faz? Vem aqui na aba de propriedades de físicas, que é o Physics Properties, e acrescentamos no objeto aqui a física chamada Cloth. Se eu der o player, o pano vai cair. Mas eu quero que ele fique fixo naqueles pontos que são os grupos de vértices. Então eu corro as propriedades de Cloth até encontrar a guia chamada Shape. Nela vocês vão ver o Pin Group. Nós vamos selecionar o grupo que nós criamos. Agora se eu der o player, veja que o pano fica preso naqueles pontos que eu gerei o grupo de vértices. Como é que eu faço agora para fazer com que esse objeto colida com o objeto de baixo? Como eu já adicionei a física Cloth no objeto de baixo, eu tenho que gerar nesse objeto também a física de colisão. No objeto de cima, eu vou atribuir para ele uma outra física, que é a física que vai permitir eu gerar o efeito de um corpo suave caindo. Volto nas propriedades de física e aplico na esfera o Softbody. Se eu der o player, vocês vão ver que a esfera fica lá em cima cambaleando. Eu quero que ela caia. Então eu desabilito essa opção aqui chamada Goa. Agora se eu der o player, o objeto de cima cai, bate na superfície do tecido e desintegra. Para poder fazer com que ele tenha uma tensão maior, eu venho nas propriedades do Softbody, abro a guia chamada Edge e vou alterar alguns parâmetros aqui para o objeto. Por exemplo, Pull e Push. Pull aqui é puxar, o Push é empurrar. Então, nesses dois parâmetros, para a esfera, eu vou usar 0.97. Alguns objetos que você use, exemplo de cubo, etc., esse parâmetro tem que ser diferente, caso contrário, o objeto irá atravessar facilmente. Agora eu vou precisar utilizar uma tensão maior aqui para o objeto. Vou usar, por exemplo, 1.5. Dando player, notem que a esfera vai cair, aqui vai surgir uma barra na timeline, que é a animação dos dois objetos acontecendo. Veja que a bola bate e volta a entrar em contato com o pano. Mas nós podemos dar também para a esfera uma física de colisão. Nós vamos ter dois objetos colidindo. Usando o Softbody, como vocês podem ver aqui, nós vamos também atribuir uma física de colisão para a esfera. Mas eu vou abrir a propriedade do Softbody e abaixo de Edge eu vou utilizar essa opção Self Collision ativa e vou dar o Player. Agora eu tenho Collision nos dois objetos.
A gente precisa deixar toda essa linha aqui da timeline correr para que a física, quando voltar a animação, seja rápida. Selecionamos o objeto de tecido, nós vamos voltar nas propriedades físicas, onde tem o cloth, vamos buscar uma guia chamada Cache. É nessa guia que nós vamos gerar a simulação prévia, para não ter que ficar, toda vez que movimentar a área, vendo essa simulação acontecer de forma vagarosa. Então aqui, ó, nós vamos determinar o número de passos que nós queremos. Eu vou usar aqui do frame 1 ao frame 200, correr embaixo e usar aqui, ó, o Bake All Dynamics. Eu vou gerar todas as dinâmicas que estão envolvidas aqui nesse efeito que eu criei. Então clico aqui, vou esperar a agulha correr até esse point cache aqui chegar em 100%. Demora um pouquinho, tendo em vista que eu tenho uma máquina aqui com um adaptador gráfico muito fraco e pouca memória. Então isso aqui contribui na demora do efeito do cache, tá? Bem, pessoal, podem notar que eu estou chegando aqui já no final do processo do bake. Isso vai depender do desempenho de cada máquina. Algumas vão fazer mais rápido, outras mais lento. Chegando no frame 250, eu concluo aqui o point cache do bake, de todas as dinâmicas que estão envolvidas aqui na animação que eu produzi. Pronto. Agora, se eu der o player, vocês vão ver que eu tenho uma animação mais rápida, o objeto colidindo lá com o tecido. E aqui eu posso usar de vários ângulos, ó, sem ter aquela lentidão de toda hora ter que ficar fazendo animação prévia a partir do mesmo. Caso vocês desistam da animação e queiram refazer, basta vocês deletarem o bake, fazerem as modificações que vocês desejem e novamente gerar o Bake All Dynamics para criar esse efeito aqui que nós geramos de animação de colisão. Um detalhe, vai chegar num determinado ponto, se vocês aproximarem, vai ter esse defeito aqui, ó, a esfera atravessando o tecido. Então eu aconselho vocês selecionarem o tecido e aqui vocês podem atribuir para o mesmo o Solidify. Veja que aqui já não aparece mais aquele defeito, ó, do objeto atravessando a malha. Fácil, né, pessoal? E bem prático. É bom que vocês experimentem, que vão fazendo testes, porque aí vocês vão se adaptando a esse tipo de efeito aqui com as propriedades físicas junto ao Blender. Espero que tenha ajudado aí algumas informações. Bom proveito e até o próximo vídeo.